eu estou aqui para conversar contigo. Agora a Rede Popular de Rádios apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Parado em meio à multidão, com minhas forças lutarei, com minha voz eu gritarei. Eu não serei mais parado em meio à multidão, com minhas forças lutarei, com minha voz eu gritarei. Se hoje eu clamar, sei que virás em meu favor. Se eu tocar em tuas vestes, sararei. Estou aqui, filho de Davi. Preciso de um milagre, sei que vai me ouvir. Vou me lançar, vou ver a multidão, tocar em tuas vestes, chamar tua atenção, Senhor. Parado em meio à multidão, com minhas forças lutarei, com minha voz eu gritarei. Eu não serei mais parado em meio à multidão, com minhas forças lutarei, com minha voz eu gritarei. Se hoje eu clamar, sei que virás em meu favor. Se eu tocar em tuas vestes, sararei. Estou aqui, filho de Davi. Preciso de um milagre, sei que vai me ouvir. Vou me lançar, vou ver a multidão, tocar em tuas vestes, chamar tua atenção. Estou aqui, filho de Davi. Eu preciso de um milagre, sei que vai me ouvir. Vou me lançar, vou ver a multidão, tocar em tuas vestes, chamar tua atenção, Senhor.
Rede Popular de Rádio e TV, agora na Serra, são 17 horas e 57 minutos. A Deus toda honra e toda glória por mais um dia que até aqui o Senhor nos permitiu a chegar. Agradecemos a Ele por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele fará ainda na minha e na sua vida. Para que tudo isso possa acontecer, nós devemos estar sempre buscando em primeiro lugar o reino do céu. Porque assim diz a palavra e o que está escrito é e vai ser cumprido. Buscai primeiro o reino dos céus, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Então a você, meu irmão, a você, minha irmã, a você que nos ouve nesta tarde de quinta-feira, exatamente dia 18 de abril, quase são 18 horas, né? 18 de abril. Queremos muito agradecer a Deus pela vida de todas as pessoas deste planeta Terra. Porque pela misericórdia desse Jesus, desse realmente que faz a interseção do céu e a terra, da terra o céu, exatamente estamos pela graça dele, estamos pela vontade dele. Exatamente nesta tarde agradecemos a Deus pela vida de muitos que ora não conhece ainda a palavra do Senhor, ora ainda não pratica a palavra do Senhor, ora ainda não se entregaram ao Rei dos Reis. Quando eu falo em se entregar, exatamente é espontaneamente. Jesus não quer você forçado, Jesus não quer você obrigado, Jesus, ele não nos força a nada. Muitas vezes nós temos que ter compromisso, com certeza, com o horário do trabalho, devemos ter compromisso exatamente com a congregação, devemos ter compromisso com o lazer, enfim, nós muitas vezes botamos a responsabilidade e cumprimos os nossos compromissos, mas muitas das vezes nós não fazemos o compromisso com Jesus, porque sabemos que amanhecemos, sabemos que anoitecemos, sabemos que dormimos e sabemos que acordamos. Isso quando Ele permite. Porque muitas vezes nós vamos nos deitar, mas muitas vezes nós não sabemos que vamos nos levantar. Por isso, a você que nos ouve nesta tarde de quinta-feira, busque o Senhor enquanto puder se achar. Faça a vontade do Pai enquanto você pode. Porque é momento da nossa vida que caímos exatamente em fraquezas, há momentos da nossa vida que ficamos perdidos, momentos da nossa vida que ficamos desorientados. Mas se você tiver exatamente Jesus na sua vida, Ele vai ser aquela pessoa que vai te coordenar das piores situações que você esteja passando. Pode ser no casamento, pode ser no trabalho, pode ser na família, pode ser no emprego, enfim, várias coisas. Mas se você tiver Jesus, Ele vai ser aquele que vai te dar sabedoria. Ele é aquele que vai te dar paz. Nós sabemos, esse dia eu falei até exatamente para uma pessoa, quando ela falou que esse mundo tem que melhorar. Quando ela falou exatamente que as coisas no outro mês vai ficar melhor. Eu quero dizer, fui obrigado a falar para ela, lê a Sagrada Escritura. Porque segundo o que está escrito na Palavra de Deus, nós vamos cada dia ficar pior a nossa situação. Mas talvez você não está entendendo por que eu estou falando isso. Porque o Senhor escreveu que com a volta dele, as coisas não iam ficar melhor. Ia haver terremotos, ia haver maremotos, ia haver guerra entre famílias, ia haver guerra entre as nações, ia haver muitas coisas e algumas coisas já estão acontecendo. E isso é melhor? Não. Isso quer dizer que as coisas vão ficar pior. Porque na palavra de Deus também ainda nos sustenta dizendo que haverá momentos de fome, haverá momentos de sede, haverá momentos exatamente que não vai ter entendimento. Isso é para que nós nos alertamos para a volta de Jesus. É que nós sejamos preparados exatamente para a volta de Jesus. Porque o mundo já está em guerra. As famílias já estão em guerra. Porque muitas famílias estão se destruindo por causa de propriedades, por causa de herança, por causa de ambição, por causa da falta do amor. Então,
nós devemos nos confortar no Senhor, pedir a Ele paciência, temperança, pedir a Ele sabedoria, pedir a Ele discernimento, pedir a Ele mansidão e nos preparar porque aquilo que venha nos afrontar, nós estejamos cheios do Espírito Santo para repreender a ação de Satanás. Porque Satanás está aqui, ali, em qualquer lugar, exatamente à espreita para fazer algo, atentar contra a sua vida ou contra a minha vida. Mas nós devemos, como está escrito exatamente na palavra do Senhor, devemos nos revestir da armadura de Deus, devemos nos revestir da graça de Jesus, para quando tais coisas virem, estamos preparados. Quero mandar um abraço aqui para o nosso querido e amigo irmão Geide, lá de Novo Horizonte. Ele lá é diretor da Casa Nova, exatamente móveis eletrodomésticos, ali em Novo Horizonte. Que Deus possa estar abençoando a sua casa, a sua família, exatamente os seus negócios, que o Espírito Santo de Deus esteja sempre à frente, junto com você. São 18 horas e 3 minutos, ok? Vamos emprestar o ouvido? Vamos abrir o coração? Vamos, porque é só assim que o Senhor fala comigo e com você. Porque quando nós emprestamos ouvido para a palavra de Deus, quando nós abrimos o nosso coração, é que dizer que nós estamos preparados, estamos nos preparando. É isso que o Senhor quer, espontaneamente, que você deixa Ele fazer morada no seu coração. 18 horas e 3 minutos. Seis e 4. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Glória a Deus. Quero, neste momento, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e poder agradecer a Deus por essa oportunidade gloriosa de poder mais uma vez estar aqui para glorificar o nome do nosso Deus. Eu gostaria, neste momento, irmãos, podermos estarmos lendo a palavra do Senhor, fazendo menção da palavra de Deus nesta noite, e eu gostaria que os irmãos pudessem, juntamente conosco, você abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 12, nós estaremos meditando no versículo 1 da palavra do Senhor. Amém? Nos diz assim a palavra do Senhor nesta noite. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. No versículo 2 diz: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Esta é a palavra de Deus nessa noite que o Senhor, Ele colocou no nosso coração. E esta palavra que Deus colocou no nosso coração, eu gostaria de poder transmitir a este momento, sobre a sua vida, sobre a sua casa, para que o nome do Senhor ele possa ser glorificado. Irmãos, a palavra de Deus nesta noite, nós observamos que Deus ele chama a Abraão
para uma grande missão, para um grande projeto, para um grande trabalho evangelístico. Mas Deus então dizendo para Abraão: olha, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Esta palavra, ela me chama a minha atenção, porque Deus, quando Deus chama a Abraão, Abraão tinha que abrir mão de alguns conceitos da sua vida. Abraão, ele teve uma convivência familiar na tua casa. Abraão teve os ensinos domésticos, os ensinos familiares, ele teve as tradições da família. Abraão cresceu vivendo o costume da sua família. Mas a Bíblia nos diz que quando Deus ele olha para Abraão, Deus enxerga na vida de Abraão uma possibilidade de Abraão exercer um ministério, de Abraão exercer uma vida diante de Deus. Mas para que Abraão pudesse exercer o ministério diante de Deus, Deus então requer que Abraão ele saísse do meio da tua parentela, saísse da tua terra, da casa do teu pai, e fosse para um lugar que é onde Deus iria orientar. A Bíblia nos diz que Deus, quando ele chama Abraão, Deus diz: olha, Abraão, vai para uma terra onde eu te mostrarei. Deus queria que Abraão saísse dos costumes, das tradições, e pudesse então viver a vontade de Deus, viver o querer de Deus, viver diante da vontade de Deus. Quando Deus ele chama a Abraão neste momento, Deus estava dizendo a Abraão: larga os costumes e as tradições e vem para a minha presença. Por que isso? Porque a Bíblia nos diz que a terra que aonde Tera morava, Abraão foi criado, era terra com seus costumes pagãos. Era um lugar que aonde havia uma idolatria, era um lugar que aonde havia uns conceitos pagãos. E Deus então, querendo que Abraão então pudesse viver a sua vontade, viver o seu querer, Abraão tinha que largar esses costumes e viver a vontade de Deus. E Deus então, quando Deus chama ele, Deus diz: olha, larga, sai da tua terra. Quando nós falamos sair, a palavra diz, quando Deus diz: olha, sai da tua terra, Deus estava dizendo: olha, sai dos costumes, larga as suas origens e viva a minha vontade. Por que isso? A Bíblia, nós vivemos dentro da palavra de Deus, que quando Deus ele chama a Abraão, é para que Abraão pudesse gerar uma geração de adoradores. Pessoas que pudessem conhecer, pessoas que pudessem ter um conhecimento de Deus, pessoas que pudessem viver a vontade de Deus. E a Bíblia nos diz que Abraão então sai da terra de Ur dos Caldeus, e ele então habita juntamente com seu pai na terra de Harã. E quando ele chega nesse certo momento da tua vida, Deus então faz com que Abraão ele saia deste lugar, e ele leva consigo Ló, o seu sobrinho. Isso me chama a minha atenção neste momento, porque se nós formos observarmos qual era o costume daquele povo. Aquele povo, eles viviam os seus costumes, viviam as suas tradições. Eles tinham os seus conceitos religiosos, com a qual eles conviviam e eles viviam. E esses conceitos religiosos que eles viviam, a palavra nos fala que eles eram um povo politeísta. Eles viviam vários costumes, acreditava em vários deuses e servia a vários deuses. E Deus então, quando Deus tira Abraão daquele lugar, Deus estava querendo dizer: olha, Abraão, vem para a minha presença. Deus estava querendo que Abraão pudesse ser guiado, orientado, porque quando Deus disse: olha, vai para uma terra que eu te mostrarei, Abraão não iria mais viver conforme a sua visão
e conforme o teu querer. Não, ele iria viver a vontade de Deus. Iria viver na direção de Deus. Iria viver agora na vontade de Deus. Quando Deus então chama-vos a ele sobre esta promessa, Deus estava dizendo a Abraão: porque eis que eu te farei uma grande nação. Deus não estava limitando a Abraão, a sua posteridade. Deus não estava limitando a Abraão o seu ministério. Deus estava dizendo: olha, porque eu te farei uma grande nação. Deus estava dizendo para Abraão: olha, Abraão, faça a minha vontade, porque tu serás grandes diante dessa nação. Quando Deus chama a Abraão com esse propósito, com esse projeto, com essa visão, a Bíblia nos conta que Abraão ele sai do seu convívio, sai da tua convivência, ele abre mão dos seus costumes, das suas tradições, daquilo que ele conviveu, do que ele aprendeu, para viver a vontade de Deus. Isso me chama muito a minha atenção, meu querido, porque quando nós recebemos o chamado de Deus, nós não podemos mais querer viver a minha vontade ou a tua vontade. Apóstolo Paulo, ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Apóstolo Paulo, ele estava entendendo que o chamado de Deus sobre a vida dele não era que ele deveria fazer o seu querer ou fazer sua vontade. Ele entendeu que a vontade de Deus sobre a sua vida prevaleceria a vontade de Deus. É isso que nós estamos falando nesta noite. Quando Deus então ele chama isso a Abraão, Abraão entende que ele não deveria mais viver a sua vontade. E Deus então agora chamando a Abraão, a Bíblia nos diz que Deus falou: olha, Abraão, porque eu te farei uma grande nação. Quando Deus promete isso a Abraão, Abraão ele sai da sua cidade, leva consigo o seu sobrinho chamado Ló. E a Bíblia nos conta que chega o momento da vida de Abraão. O momento é esse que a palavra nos diz que Abraão, por onde ele passou na terra de Tera, ele adquiriu prosperidades, ele adquiriu algo materiais para a sua vida, para a sua convivência, mas chega o momento que Abraão ele desce para a terra do Egito. A Bíblia nos diz que havia fome naquela terra, havia um momento de escassez, um momento de dificuldades, um momento ruim sobre a vida de Abraão. Abraão então desce para a cidade do Egito, e quando Abraão desce para a cidade do Egito, a Bíblia nos diz que o faraó ele toma a Sara como sua esposa. E eu quero te dizer uma coisa nessa noite: muitas das vezes nós, porque temos a promessa de Deus, porque recebemos a promessa de Deus, e nós às vezes nós não queremos aceitar sobre as nossas vidas os dias maus, os dias de dificuldades, os dias de tempestade sobre a nossa vida. Às vezes muitos de nós desviamos, saímos da presença do Senhor, porque Deus ele prometeu algo tremendo sobre a tua vida, Deus prometeu algo grande sobre o teu ministério, mas o tempo passa, os dias vão embora e os cumprimentos da promessa de Deus ele não acrescenta sobre a sua vida. Isso foi uma fase também que viveu o nosso patriarca Abraão. Abraão ele chega um certo momento que ele possui uma grande quantidade de bens sobre a tua vida, mas chega um momento que Abraão então não tem alimento, não tem suprimento, e Abraão então desce sobre o Egito. Veio uma dificuldade sobre a vida de Abraão. E quando Abraão ele desce para o Egito, a Bíblia nos diz que lá então eles tomam a mulher de Abraão. Quando o faraó toma a esposa de Abraão, Abraão ele não entra em desespero. Abraão ele não entra, aleluias, em estresse,
mas Abraão, ele simplesmente confia no Deus que ele serve. O que eu quero dizer com isso nessa noite? Porque tem muitos de nós, quando passamos por provações, passamos por momentos difíceis, momentos de escassez, você olha na sua despensa, você não encontra o seu mantimento. Quando você olha sobre o seu armário e você não encontra o alimento. E você começa a dizer para com Deus: Deus, tu tem feito uma promessa sobre a minha vida, tu tem prometido, tu tem feito os grandes projetos, o Senhor tem falado os grandes feitos, e hoje eu me encontro nessa condição. Deus, meu querido, Ele está te provando, Deus está permitindo para saber se realmente tu amas ou obedeces a Deus. A Bíblia nos fala que quando isso acontece na vida de Abraão, ele simplesmente confia em Deus. E a Bíblia nos fala que Deus então faz com que novamente o lar de Abraão seja restaurado novamente. Quando Faraó devolve a esposa de Abraão, quando ele devolve novamente a Sara, a mulher de Abraão, Deus nos disse que Abraão então ele enriquece das suas posteridades. E quando Abraão ele sai da terra do Egito, a Bíblia nos conta que chega então o momento sobre a vida de Abraão. E esse momento que se passava sobre a vida de Abraão, que a Bíblia nos relata, que ele sai de novo da terra do Egito e volta novamente a Betel. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Quando Abraão ele começa a reconhecer que a sua dificuldade, que a sua vida, que os seus momentos são momentos difíceis, Abraão novamente retorna a Betel. O que eu quero dizer isso nessa noite para a sua vida? Há momentos na nossa vida, meu querido, que nós precisamos voltarmos novamente para Betel, para o ponto de início, onde nós iniciamos, onde nós, aleluias, começamos a nossa jornada. Há momentos que nós descemos ao Egito, há momentos que nós passamos para o Egito, e Deus então nos desperta para que nós retornamos novamente a Betel. Será que de repente na tua vida está dando alguma coisa errada? Será que de repente na tua vida os projetos de Deus ainda não realizaram, não concretizaram? Será que não é tempo de você poder voltar novamente a Betel? Deus, ele toca no coração de Abraão. Quando Abraão volta novamente para a terra de Betel, para a cidade de Betel, a Bíblia nos diz que Deus, ele reanima a visão da promessa de Abraão. Quando Abraão chega diante de Deus, Abraão diz: Senhor, eu até agora, Senhor, já não tenho filhos, e o que é nascido na minha casa é o Damasceno. Abraão estava questionando a Deus sobre a sua promessa sobre a sua vida. Eu sei que há momentos que nós falamos isso com Deus. Há momento que nós questionamos com Deus, nós falamos: Senhor, há tanto tempo que o Senhor tem feito promessas sobre a minha vida, até agora eu não tenho visto o cumprimento desta promessa. Até agora, Senhor, não tenho visto, ó Deus, as tuas promessas concretizarem sobre a minha vida. Essa foi a questão que Abraão ele fez com Deus. Mas a Bíblia nos diz que de repente Deus ele chama a Abraão, e Deus disse: olha, Abraão, levanta agora os teus olhos. E Abraão ele contempla a visão de Deus. Deus disse: olha, Abraão, você está vendo as constelações? Esta será a sua descendência. O que eu quero dizer com isso nessa noite? É momento de Deus nos tirar fora da tenda, nos tirar do nosso lugar de conforto e poder nos chamarmos no particular e nos mostrarmos a sua imensidão. O que eu quero dizer com isso nessa noite? De repente você não está vendo o projeto de Deus, não está vendo as bênçãos de Deus, não está vendo, né, as maravilhas de Deus, porque de repente você estacionou no lugar de conforto. Você parou em um lugar de conforto na sua vida.
E é momento de Deus nos chamarmos para fora e podermos nos mostrarmos a sua imensidão. Nesta noite, meu querido, quando nós entendermos sobre isso na nossa vida, nós vamos começarmos a enxergarmos o tamanho da imensidão das promessas de Deus. A Bíblia nos conta que Deus, ele desperta no coração de Abraão. Que a Bíblia nos fala que chega um certo momento que Ló, ele é levado, ele é tomado por uma certa dificuldade juntamente com os pastores de Abraão. E Deus então coloca no coração de Abraão dizendo: olha, Ló, não tem como nós caminharmos juntos, porque o teu rebanho é grande, os nossos pastores estão brigando e como nós somos família. E a Bíblia nos diz que Ló e Abraão então se separam. Eles procuram caminhos diferentes, eles procuram visões diferentes. E a Bíblia nos diz que quando Ló ele olha para o Jordão, ele vê umas campinas verdejantes, pastos bonitos. Ló então entende que a sua direção era para aquele lugar. E Abraão não, a Bíblia nos diz que Abraão ele volta para Canaã, a cidade de Deus. Quando Abraão volta para Canaã, a Bíblia nos conta que Deus então agora chama a Abraão e Deus diz para Abraão dizendo: olha, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar aonde está. Eu quero te chamar a sua atenção nesta noite. Há momentos na nossa vida que Deus ele precisa nos apartarmos de alguma coisa que impedem que a sua promessa seja concluída na nossa vida. A promessa de Deus estava sobre a vida de Abraão, não estava sobre a vida de Ló. A promessa de Deus estava sobre a família de Abraão, a descendência de Abraão, não estava sobre a parentela de Abraão. O que eu quero dizer com isso para a sua vida nessa noite? De repente Deus tem promessa na tua vida, meu querido, mas ainda não se cumpriu porque a promessa é tua. A promessa é para você, não é para quem você está carregando. De repente a promessa de Deus é para a tua casa, não é para a casa que você está sustentando. E nós entendemos que a promessa de Deus ele só começa a concretizar sobre a vida de Abraão depois que Abraão ele abre mão de Ló. Eu quero te falar nessa noite uma coisa. De repente você quer dividir o seu ministério com alguém que está do seu lado. De repente você quer dividir o projeto que Deus tem com você para aquele que você carrega e sustenta do seu lado. Eu quero dizer uma coisa nessa noite. Se Deus ele fez uma promessa sobre você, é com você que Deus ele vai realizar, é com você que Deus ele vai concluir. Não adianta nós querermos carregarmos ou levarmos alguém juntamente no nosso ministério. É isso que hoje nós estamos vendo muitos por aí. Tem muitos que têm chamado de Deus, mas ele quer carregar o ministério do outro através da promessa de Deus sobre a tua vida. Abraão, ele tinha uma promessa. Deus determinou que sobre a sua descendência, que sobre a sua genealogia, que sobre a sua casa, Deus faria grandes prodígios. Que Deus daria as nações, que Deus faria que as multidões. Mas Abraão, ele quer dividir o seu ministério com alguém naquele momento. E Deus então permitindo que Abraão e Ló agora se separassem. Quando Deus permite que Abraão e Ló se separem, Deus então agora reafirma a promessa de Deus. Deus diz: olha, Abraão, olha agora aos seus olhos e olhe desde o lugar aonde estás. É momento de nós começarmos a entendermos. Se o ministério que Deus te chamou é seu, não adianta você querer carregar sobre os seus ombros o ministério de outros. Se Deus te chamou para uma grande missão, para uma grande obra, não adianta você querer conduzir alguém sobre o seu ministério, meu querido, porque a obra de Deus é sua. E Deus então agora movendo sobre a vida de Abraão, Deus então agora desperta a Abraão, que a Bíblia nos diz que Deus reafirma
a sua promessa. E Deus dizendo no capítulo 15, no versículo 4, Deus disse: e veio a palavra do Senhor a Abraão, e este não será o teu herdeiro. Quando Deus fala isso a Abraão, Deus está respondendo uma pergunta de Abraão. Abraão tinha dito: Senhor, eu já estou velho, e o nascido na minha casa é o meu mordomo Damasceno. Eu não tenho filhos, Senhor, não tenho herdeiros. Quando Abraão questiona com Deus, Deus então o responde da seguinte forma: olha, Abraão, este não será o teu herdeiro. Eu entendo que há momentos na nossa vida que nós questionamos com Deus. Nós falamos com o Senhor: Senhor, o tempo passa, o tempo passou, Senhor, já não tenho visto mais a tua promessa. Deus está dizendo, meu querido, nesta noite, que o tempo dele não é esse do qual você está imaginando. Como assim? Deus nos diz que quando Abraão estava sob a tua tenda, Deus envia um mensageiro a Abraão dizendo: Abraão, onde está Sara, Abraão, a tua esposa? Abraão olha para o mensageiro e diz: olha, Sara está na tenda. E o mensageiro do Senhor disse: Abraão, a este tempo Sara dará à luz a um filho. A Bíblia nos diz que Sara riu quando ouviu a mensagem do varão. E eu entendo nessa noite, às vezes nós não acreditamos, o tempo passa, as dificuldades vêm, os dias maus nos assolam e nós perdemos a confiança ou a credibilidade naquilo que Deus tem nos dito. Mas Deus então ele nos alerta, nos afirma, como Sara riu, Deus estava dizendo: olha, ao tempo certo, Sara, a tua esposa, terás um filho. Eu quero dizer uma coisa nessa noite para a sua vida: não se desespera, não se abate pelo aquilo que Deus ele tem te prometido. Se ainda não se cumpriu o que Deus te falou, se ainda não concretizou aquilo que Deus determinou, não faça como Sara fez. Não duvide da promessa de Deus. Não duvide do que Deus ele tem te prometido. E eu quero nessa noite poder orar com você. Eu quero nessa noite poder determinar sobre a tua vida que aquilo que Deus ele determinou sobre a tua vida, sobre o teu ministério, que ele passe o tempo que passar, mas a promessa cumprirá. Por que eu estou dizendo isso para você nessa noite? Foi o que Abraão ele questionou com Deus: Senhor, eu já estou velho, Senhor, e a minha esposa já está cansada, e ela não tem mais filho. E eu quero dizer uma coisa nessa noite: pode passar o tempo que passar, pode vir a dificuldade que vier, mas aquilo que Deus te prometeu, ela cumprirá. Amém? Quero orar com você nessa noite, em nome de Jesus. Pai querido, em nome do teu Filho, Senhor amado Jesus Cristo, ó Deus, eu quero louvar assim o teu santo nome e poder te agradecer neste momento por esta oportunidade. Quero louvar a ti, Senhor, pela vida do nosso irmão Djalma, qual está à frente desse projeto, desse trabalho, e que a tua graça seja derramada sobre a vida dele. Deus, eu quero te apresentar, Senhor, cada ouvinte nesta noite. Ó Deus, cada ouvinte que tem, Senhor, ouvido, participado deste programa, que tem escutado essas mensagens que têm sido proclamadas, pregoadas através desse rádio. Por isso, Deus, eu quero te pedir, Senhor, eu sei que tem vidas que já perderam a esperança da promessa, que já não acredita mais como Sara fez, Senhor, porque o tempo tem passado, Senhor, e as dificuldades têm vindo. Mas assim eu quero te pedir que as tuas mãos estejam estendidas para que o teu projeto se cumpra sobre a vida deles. Deus, assim eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém
e amém. Que Deus ele possa te abençoar nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique com Deus, uma boa noite, em nome de Jesus. Rede Popular de Rádio e TV, agora na Serra, são exatamente 18 horas e 34 minutos. Aqui estamos, agradecido ao Senhor Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que nos concedeu esta oportunidade que muitos gostariam de ter, mas não fazem. Muitos podem e não fazem. Queremos agradecer a Deus por mais esse final de programa, por mais uma palavra ministrada no meu e assim eu espero em Jesus, no seu coração. Palavra da promessa, palavra da obediência, palavra para tirar as nossas dúvidas, palavra realmente para que nós possamos parar, pensar, refletir e praticar a palavra do Senhor. Quando assim o irmão falando de Abraão, pai da fé, peregrino nas terras, homem que realmente colocou Deus como seu condutor, colocou Deus exatamente acima de todas as coisas que ele tinha na terra, até mesmo o seu próprio filho, por amor a esse Deus. E essa promessa, ela veio peregrinando pelas terras, chegando a Isaac, seu filho, chegando a Jacó, seu neto, e chegando a outros, e chegou até Jesus. Não vai vir mais ninguém. Nesta terra não vai vir mais ninguém, a não ser o próprio Jesus que vai voltar para buscar a sua igreja. Por isso que a palavra do Senhor, até no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, vem testemunhando e falando: o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, o Deus de Isaac, também é o nosso Deus. Porque a promessa de Deus para a minha vida foi exatamente mandar o seu filho, para que nós exatamente... Posso repetir uma frase aqui, varão? Quando o irmão falou de Sara, é exatamente que Sara duvidou da palavra de Deus, os anjos quando falaram que ela ia ter um filho.
E muitas pessoas hoje estão duvidando que Jesus vai voltar. Muitas pessoas hoje não acreditam que Jesus vai voltar. Porque essa palavra de Jesus voltar, ela está escrita desde que quando ele subiu para o céu. Vou para o Pai, e vocês não ficarão órfãos. Mandarei o Consolador até a minha volta. Vocês podem ter certeza que se você ouvir alguém falar que Jesus voltou, você lê a Bíblia primeiro e vê se foi cumprido tudo que está escrito na Bíblia. Principalmente o livro de Apocalipse. Se você quiser entender, saber a volta de Jesus Cristo, se está próxima, porque a geração vai mudando. Hoje, quase chegando aos 60, outros já estão nos 80, outros estão nos 100, e eles estão esperando a volta de Jesus. Mas a volta de Jesus, ela vai estar concretizada. Primeiro, quando toda a palavra dele, todo o evangelho dele for apregoado em toda a face da terra. Esse é o primeiro ponto, que Jesus está perto para voltar. Segundo, que tudo que está escrito na Bíblia, no livro de Apocalipse, ser cumprido na terra. Porque o próprio Jesus levou o apóstolo João exatamente lá para que ele pudesse escrever a sua volta. Não duvide da palavra de Deus. Não duvide do que está escrito na Bíblia. A Bíblia não é um livro que você pega numa biblioteca. A Bíblia não é um livro que você pode estar desfolheando. A Bíblia é algo sagrado. Exatamente. E é importante você meditar nela de dia e de noite. Porque vai chegar dias que você não vai ter mais a Bíblia para ler. Porque assim está escrito. Porque quando o fim estiver próximo, vão tirar até a Bíblia de nós. Então é importante guardar a palavra do Senhor no nosso coração. É importante guardar a palavra de Cristo no nosso coração. Porque quando você vê que está caindo raio, você vai lembrar que na Bíblia está escrito. Quando você vê exatamente terremotos, cidades sendo destruídas, você sabe que está escrito na Bíblia. Não duvide da palavra de Deus. Porque assim como Sara duvidou de que ela, aos quase 100 anos, poderia ter um filho, porque ela não conheceu o poder desse Deus maravilhoso. A promessa que assim o irmão trouxe exato na mensagem, a promessa, ela está sendo confirmada hoje com a vinda de Cristo. Com Cristo na nossa, exatamente com o seu Santo Espírito. Não duvide que Jesus falou. Lê o Evangelho de João, lê o Evangelho de Marcos, lê o Evangelho de Mateus, lê o Evangelho de Lucas, lê a carta de Paulo aos Coríntios, lê a carta de Paulo aos Hebreus, lê as cartas exatamente, a primeira carta de Pedro, até você chegar na primeira, segunda, terceira carta de João. Lê a Bíblia. Porque quanto mais você lê a Bíblia, lê a Bíblia, mais próximo de Deus você está chegando. Mas o Espírito Santo de Deus vai te revelando, te mostrando que esse mundo aqui, ele é passageiro. Este mundo não pertence àqueles que servem a Jesus. Este mundo pertence a Satanás. Vou repetir mais uma vez. Quando alguém falar para você que Jesus vai voltar, se você crê em Jesus, se você confia na palavra de Jesus, só responde essa pessoa: volta hoje, Senhor. Porque aí você está preparado para a volta de Cristo. Porque você vai querer algo maior do que essa terra. Você vai querer algo melhor do que essa terra.
nesta terra que estamos vivendo. Temos, graças a Deus, o arroz, o feijão. Graças a Deus temos a nossa casa. Graças a Deus temos o transporte coletivo. Graças a Deus temos a luz. Tudo demos graças. Mas isso aqui não é nosso. Aqueles que querem entrar na promessa, como Abraão entrou na promessa de Deus, que o Senhor tirou ele da meio da sua parentela, porque o Senhor tem um projeto na vida de Abraão, o Senhor tem um projeto na vida de Isaac, o Senhor tem um projeto na vida de Jacó, e o Senhor tem um projeto de vida na minha vida e na vida de todos aqueles que adoram Ele em espírito e em verdade. Não deixe para a última hora, para você conversar com Jesus. Ele está do seu lado, Ele está aqui, Ele está ali, porque o Espírito Santo dele é que para sobre a terra, como está escrito lá em 1 Gênesis, o verbo, carne, parava, o verbo. É assim, é só você ler a Bíblia, que você vai ver que coisa linda, que coisa maravilhosa é a vida espiritual. Precisamos do sol, mas agradecemos a Ele quando Ele não está. Precisamos da chuva, agradecemos a ela quando ela não está. Agradecendo a quem criou, porque Ele é o dono de tudo e de todas as coisas. São 18 horas e 43 minutos. A minha promessa, a sua promessa, está em Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor do Senhor. Confia nele, que tudo ele fará na sua vida. Jesus tem algo maior do que tudo que você pensa, porque é melhor ter uma vida eterna do que ter uma vida passageira em pecado nesta terra. Que Deus seja honrado em nome do teu Filho amado Jesus. Agradecer ao mensageiro aqui conosco mais uma vez, ao nosso irmão Adilson, em nome de Jesus também. Deus tem promessa para todos nós. Aqui o Senhor nos ensina a ser família. E aqui, e se Deus quiser, em breve o irmão Adilson vai estar apresentando conosco aqui, porque a vida é assim que é, continuamente. Veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, veio Davi, veio Sansão, veio Isaías, veio Jeremias, e aqui está o Djalma. Mas o Senhor quer preparar o Adilson para dar continuidade, porque a nossas vidas é de continuidade até a volta de Jesus, porque a palavra de Deus, ela tem que ser continuada, a ser apregoada, a ser levada a todas as criaturas e a todas as nações. Bom feriado, bom descanso, que o Senhor, o Espírito Santo de Deus possa estar junto com vocês, adorando só um Deus, adorando só um Jesus, adorando só um Espírito Santo, porque só Jesus é que faz a ligação entre a terra e o céu. Só Jesus que tem poder de curar, de repreender as obras malignas de Satanás. Não há outros deuses. Abraão saiu da sua parentela, porque a sua parentela adorava outros deuses. E o Senhor, quando tem promessa na nossa vida, nós temos que entender que não há intermediador. Não há Djalma, não há João, não há Pedro. Ah, João vai fazer... Não, é Jesus. Tudo tem que ser feito em nome de Jesus, porque foi assim que Jesus falou: tudo que pedires ao Pai, em meu nome, se crê e tiver fé, será concedido. Eu espero que você creia nesta palavra que está escrito. E Jesus não é um homem mentiroso. Jesus não é homem para enganar. Jesus não é homem para fingir. Ele é homem para cumprir. E se ele falou que vai voltar, então procure, continue procurando, continue praticando as obras do Senhor e esperando em paz a sua chegada, a sua volta. Bem, acabou, né? Aqui ficamos agradecendo a Deus, pedindo permissão para nós retornarmos exatamente no dia seguinte,
ok? Que pertence a Jesus, mas quero informar os irmãos que nesta sexta-feira não vamos estar operando, ok? Não vamos estar operando e que exatamente você pode só estar acompanhando pelo site, que é a Rádio Online 24 horas. A todos vocês, fiquem em paz, que tenham um bom feriado em nome de Jesus.